Olá, pessoal. Nesse vídeo de hoje, nós vamos discutir mais um conceito extremamente importante aqui do nosso curso de Cálculo 4, que é o conceito da divergência, um complemento do conceito do rotacional. Eles andam meio que juntos, vocês vão perceber. Só que ele é bem mais fácil, essa é a boa notícia. Então, a definição é muito simples. Dado uma função vetorial, PI mais QJ mais RK, P na direção I, mais Q na direção J, onde P, Q e R são funções, né? E R na direção K, se as derivadas parciais existem, então a divergência de f, que você denota por div f, é a derivada de p em relação a x, mais a derivada de q em relação a y, mais a derivada de r em relação a z. O primeiro em relação a x, o segundo em relação a y, o terceiro em relação a z. E acabou. Lembra, para o rotacional, a gente tinha uma fórmula muito maior, que a gente até usava de um determinante para ficar mais fácil de decorar o tanto de termo que aparecia. Se vocês observarem, são os termos do parêntese que estão aqui ainda. Então a fórmula do divergente é muito mais fácil, né? Só para a gente fazer um paralelo entre os dois, de por que eles andam juntos, na aula de rotacional, que foram os vídeos da semana passada, nós estudamos um operador gradiente, lembra? Comecei a tratar o gradiente como sendo um operador, que era o operador derivada em relação a x na direção i, derivada em relação a y na direção j, mais a derivada em relação a z na direção k. Só que isso era um abuso de linguagem, porque isso aqui não faz sentido. Eu estou tratando como se fosse uma função, mas eu coloco aqui só a derivada, só que essa derivada precisa de uma função aqui no meio do caminho. Mas ele serve de maneira simples para a gente decorar e ajudava a montar ali a matriz, né? E nós vimos na semana passada que a gente podia chamar o rotacional de f pelo produto vetorial do operador gradiente pela função f. Então era só fazer o produto vetorial do operador gradiente, que está aqui acima, pela função f que você está querendo achar um rotacional. O divergente é a mesma coisa, só que ao invés de produto vetorial, você faz o produto interno. Como é que você faz o produto vetorial? É aquele determinante. Como é que você faz o produto interno? É o primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro. Então fica assim, ó, derivada de p em relação a x, só que i com i vai acabar cancelando, que vai dar i ao quadrado, que é o módulo de i ao quadrado, e você sabe que ele é 1, é o vetor 1, 0, 0. Então eles vão desaparecer no produto escalar. Lembra que você colocava um vetor e o outro, e era só multiplicar as coordenadas ordenadamente, se você tivesse montado os dois vetores na mesma ordem. Então vejam que o rotacional, o resultado que ele dá para mim é uma outra função vetorial, é um campo vetorial. Já o divergente não. Na hora que você fizer essa conta aqui, ó, desapareceu i, j e k. Isso aqui vai dar um valor, isso aqui vai dar um valor, isso aqui vai dar um valor. Ou seja, ele dá um escalar. Então, enquanto o rotacional é vetorial, a divergência é escalar. Então, se você fizer o produto interno desse vetor, entre aspas, com esse vetor aqui, ó, ficaria derivada de p. Aqui, ó. Derivada de p em relação a x é o primeiro, ó. O segundo seria derivada de q em relação a y, tá aqui, ó. E o próximo, derivada de r em relação a z, tá aqui. Facinho, você matou a divergência. Quer ver como é que você aplica? É muito fácil mesmo, olha só. Eu tenho aqui uma função vetorial, 2xi mais xyj mais x ao quadrado yk. Se eu perguntar para você quem é a divergência de f, você tem que fazer a derivada de p em relação a x, derivada de 2x em relação a x, mais a derivada de xy em relação a y, mais a derivada de x quadrado y em relação a z. Gente, sério mesmo, é só isso. Como é que fica? Derivada de 2x em relação a x, 2. Só relembrando, já falei isso no comecinho, mas vou relembrar. O divergente só existe se as derivadas, a lei de definição do divergente é, se existem as derivadas essa, essa e essa, então o divergente é isso aqui. Então só precisam existir, né? Pode dar zero, mas tem que existir. Aí a próxima, derivada de xy em relação a y é x. E a próxima, derivada de xy quadrado em relação a z é zero, porque não tem z ali, né? Ou seja, 2 mais x. Essa é a divergência dessa função f que eu tenho aqui. Tudo bem? Seguindo um pouquinho com os nossos conteúdos aqui desse curso, vou passar um teorema que é muito importante também, que é um teorema que diz o seguinte. Se você tem uma função vetorial, um campo vetorial, PI mais QJ mais RK, o padrão, o jeito padrão de escrever. E esse campo vetorial
possui derivadas de segunda ordem constantes, elas existem e são constantes, não, contínuas. Se esse cara aqui, ó, possui derivadas de segunda ordem contínuas, então a divergência do rotacional de f sempre vai dar zero. Então, se essa função vetorial aqui possui derivadas parciais de segunda ordem contínuas, então a divergência do rotacional de f tem que dar zero. Como que eu provo isso? Vamos lá. A divergência do rotacional de f, eu vou usar isso aqui, ó. O que é o rotacional de f? É o produto vetorial do operador gradiente com f. Tá aqui, ó. Isso aqui é o rotacional, estão vendo? Ó? Esse é o rotacional. Troquei, ó. Veja que eu troquei o rotacional por isso. Aí antes eu preciso colocar a divergência, só que a divergência é o produto interno. Então ficou o produto interno desse produto vetorial aqui. Não ia caber aqui na lousa, tem só 3 metros de lousa e você lembra que a forma do rotacional é muito grande, né? Qual que era a forma do rotacional? Era, olha só para os parênteses aqui, ó. É esse parênteses I, mais esse parênteses J, mais esse parênteses K. De novo, eu nem sei de cor, eu olhei no livro para escrever ali, eu sempre faço a matriz. Como eu queria agilidade aqui, eu não só coloquei aqui já copiado os valores, ó, como eu coloquei na vertical porque não ia caber na horizontal. Então entendam que isso aqui é uma linha só, tá? Eu pus um mais esquisito aqui no meio, mas é isso mais isso, isso mais isso, mais isso, tá? Numa linha só, se couber aí no seu caderno. E aí quando eu aplicar o produto interno do operador gradiente, o que ele faz? Ele pega, ó, quando você faz o divergente, você pega as três funções que quebradas compõem a sua função vetorial, faz a primeira derivada em relação a x, a segunda derivada em relação a y, a terceira derivada em relação a z. Notem que essa função que eu tenho aqui, ó, o que ela é dada pelo quê? Pelos parênteses, ó, gente. Essa função que eu sublinhei aqui é esse parênteses i, mais esse parênteses j, mais esse parênteses z. Na hora que eu pego e aplico o operador gradiente no produto interno aqui antes, você vai ter a derivada da primeira função em relação a x, ó, mais a derivada da segunda função em relação a y, mais a derivada da terceira função em relação a z. E por que eu garanto que isso aqui vai dar zero? Porque se você der distributiva aqui com esses operadores, você vai ver que tudo zera. Quer ver só? Vamos procurar onde tem r aqui, ó. R eu tenho derivada de r em relação a y, só que vai entrar junto aqui como se fosse multiplicando uma derivada de r em relação a x. Então o r ele vai estar sendo derivado em relação a x, depois em relação a y, por aqui, ó. Acompanhe, ó, faz distributiva aqui. Ficaria derivada segunda de r em relação a x e depois y. Procura outro r aqui, ó. Tá aqui, ó. O que você vai ter aqui, ó? Derivada segunda de r em relação a y depois em relação a x, só que com sinal negativo. Pelo teorema de Clairaut, a gente sabe que se você fizer derivada em relação a x e y ou yx, dá na mesma. Como elas estão com o sinal trocado, vou acompanhar de novo com vocês, ó. Olha o que tem aqui, ó. Essa derivada aqui, ela vai para dentro como se fosse fazendo uma distributiva. Aí fica derivada sobre a derivada. Então acompanha, ó. Derivada segunda de r em relação a x depois y. E esse com esse aqui, ó. Derivada segunda de r em relação a y depois x, que dá na mesma. Só que essa é positiva e essa é negativa. Então você sabe que esse cara aqui vai acabar cancelando com esse após a distributiva dos meus parênteses. E isso acontece com todos. Vou mais rapidinho agora, ó. Vamos procurar P agora. P seria a derivada segunda de P em relação a y depois z. E aqui, ó, derivada segunda de P em relação a z depois y, só que com menos na frente. Esse cara vai cancelar com esse. E a mesma coisa vai acontecer com o Q. Vejam aqui, derivada segunda de Q em relação a zx. E aqui, ó, derivada segunda de Q em relação a xz. Uma positiva, a outra negativa. Essa vai acabar cancelando com essa. Tudo vai cancelar aqui dentro. A gente vai ter, então, que o resultado dessa operação é zero. E aí um problema bacana que a gente pode pensar é: o que você faria para resolver a seguinte pergunta? Eu falo para você, ó, prove para mim que essa função f aqui, ó, essa função f ela não é o rotacional de ninguém. Como é que você prova isso? Você prova usando esse teorema. Você fala assim, pera lá, se essa função aqui fosse rotacional de alguém, o divergente dela teria que dar zero. Acabei de ver, ó. O divergente de uma função vetorial que é rotacional, que é automaticamente rotacional, tem que ser zero.
Então, quando você calculou a divergência dessa função e deu 2 mais x, não deu zero. Ou seja, com certeza essa função aqui não é o rotacional de ninguém. Tudo bem? No próximo vídeo a gente continua falando um pouquinho mais de divergência, só para esse não ficar muito longo. Obrigado, tchau, até o próximo vídeo.